da zona norte de São Paulo, bairro Mandaki. Esse é um Ford LTD 1977, cor marrom florentino. Esse carro chegou para mim por meio de herança do meu pai. Ele comprou em meados de 1982, 83. É o carro de uso diário dele. Anos 2000, ele teve que fazer uma operação, ficou impossibilitado de dirigir. Então o carro ficou mais ou menos uns 8 anos parado, até que eu tive idade suficiente para tirar a carteira de motorista. E eu coloquei ele para andar, para rodar, né? E desde então, até a atual data, eu que uso o carro, né? Logicamente, meu pai estava vivo ainda, né? Porém, ele veio a falecer faz 1 ano e meio. Então agora, como eu não tenho irmãos, né, e eu sempre cuidei do carro, o carro ficou de herança para mim. E é basicamente isso, a história do carro. É uma história um pouco longa na família, né? Porque foi o primeiro carro que eu entrei na vida, né? Meu pai foi me buscar na maternidade com ele. O carro que meu pai foi no casamento dele com a minha mãe. Então é um carro que eu não quero me desfazer. É um carro que eu quero manter na família, né? Quem sabe deixar para as próximas gerações. Eu diria que é interessante, né? Porque são carros que a maioria das pessoas não conhecem, né? Quando elas veem pela primeira vez, elas ficam surpresas, né? São carros que possuem muitas peças metálicas, cromadas, né? Coisa que hoje em dia os carros não saem de fábrica mais com isso, né? A maioria das peças são de plástico pintada, né? Então é interessante porque as pessoas se surpreendem, né? E com esse carro aqui em especial, né? É bem comum a pessoa chegar pra mim e perguntar que modelo que é, que carro que ano que é, né? Que a pessoa não faz ideia nenhuma, né? Um carro bem diferente, né? Então assim, tem que ter paciência, né? Também, né? Porque não é um carro que dá assim pra usar no dia a dia, né? Vamos dizer assim, né? É um carro que é mais para um final de semana, fazer uma viagem, né? E você tem que sair com ele, andar com ele quando você tem tempo, né? Porque sempre vai parar alguém para conversar, sempre vai parar alguém para perguntar alguma coisa do carro, né? Você não pode estar num dia ruim, por exemplo, porque senão você se estressa um pouco, né? Porque às vezes fica até chato, né? Sai de um, o cara acabou de perguntar, vem outro perguntando as mesmas coisas, né? Então, creio eu que a maior dificuldade seja encontrar profissionais bons para manutenção dos carros, né? Para retificar alternador, motor de arranque, o motor em si, né? Carburador, porque esse carro não usa injeção eletrônica, ele usa carburador. Profissionais que saibam fazer regulagem, isso é uma dificuldade grande, que eu de certa forma já passei por isso, e muitos amigos que têm carro antigo e que já compraram carros antigos recentemente, eles passam por essa dificuldade, né? Hoje você tem muito essa questão de quebrou, por exemplo, uma peça de um carro novo, você tem ela para comprar nova, né? O carro antigo você não tem mais, né? Peça de reposição. Então você tem que retificar a peça ou consertá-la, né? Então realmente, hoje em dia, a maior dificuldade de ter um carro antigo é essa. Assim, uma pessoa que tem carro antigo, ela tem que entender de como funciona o carburador, como que funciona um platinado, né? São coisas que hoje em dia, nem os mecânicos de hoje em dia eles entendem, né? Então, é bem difícil mesmo de encontrar esse tipo de profissional. Os carros antigos também tinham problemas crônicos, né? Não são carros isentos de erro de fabricação, né? Esse, no caso, ele tem um problema crônico na chave de partida, né? É uma peça de metal e uma peça de plástico atrás, né? E conforme você vai usando durante os anos, a mola dentro, o conjunto, ele vai desgastando, ele vai empurrando a peça plástica, ele desmonta. E aí você fica sem dar partida no carro, né? Isso é muito comum com donos de Galaxy, Landau, LTD. E infelizmente é uma coisa que fica escondida no painel. Então a pessoa, a pronto modo, ela não sabe o que aconteceu, tem que chamar o guincho. Um outro problema que acontece não é por culpa da fabricação do carro, mas é um problema que por falta de conhecimento. Troca do lado da junta do cabeçote. Como o motor V8, ele tem 2 cabeçotes, né? 4 cilindros de um lado, 4 cilindros do outro.
E é comum inverter a junta de cabeçote, que um dos dutos é tampado, né? Justamente para o fluxo de água ir para trás do motor, né? O duto que é na parte da frente do motor onde tem a bomba d'água. Então, o mecânico que não conhece esse motor, ele inverte. Se ele inverter, o motor ferve. E aí pegou a má fama de que 302, né, da Ford, é um motor fervedor. Ó, uma coisa legal desse carro é o engate de marchas, coisa que o pessoal de hoje nunca viu, né? Em carro moderno. Então, alavanca de marchas aqui na coluna de direção. Aqui é o ponto morto, você põe para baixo a primeira marcha, soltou, ponto morto para cima é segunda, ponto morto para baixo é terceira, ponto morto, puxou, para cima é ré. 3 marchas só, a primeira 60 por hora, a segunda 120, a terceira 180, um pouco mais. E o legal desse painel é que ele é todo na horizontal, né? Ele é largão, aqui tem combustível, tem a quilometragem, velocímetro, o rádio e as outras luzes aqui de luz de óleo, luz de alternador, né? É isso? Pera aí, trava tudo, volta tudo. Travou aqui. Pausa aí. Não tá, vai ficar à vontade. Vou mostrar o carro pra